Queria só uma palavra para agradecer o grupo de curadores do evento, porque eu fiz uma proposta de um trabalho inexistente, enfim, desenvolvendo nos últimos meses, o que era um risco tanto para o evento quanto para mim. Assim, eu acabei de fazer esse trabalho hoje. Para mim é uma aventura também estar aqui nessa primeira apresentação do que eu estou tomando como um primeiro capítulo de uma saga. E o que eu vou apresentar hoje é uma espécie de prólogo do que vem adiante. A queda de um meteorito causa a formação do diamante relâmpago, na história de Thompson Rich, publicada em 1931. Os protagonistas são o geólogo Jack Stoddard e um cientista, professor Prescott, membros de uma expedição americana no Himalaia. Enquanto os dois caminhavam juntos para a prospecção, o geólogo confessa ser espião. Diz que viaja para investigar sobre diamantes imensos que circulavam no mercado, de procedência misteriosa. Os dois chegam numa área onde no passado despencou uma força titânica. Estavam diante de uma enorme rocha cristalina em forma de relâmpago que parecia ter sido formada pelo impacto de um meteorito. Estilhaços de cristais brilhantes se espalhavam em desordem. Pegando um deles, o espião disse rindo: uma das bugigangas da mãe natureza, valendo 500 mil ou quase. Prescott pegou um diamante que faria o Koh-i-Noor parecer um cascalho. Para quem não conhece, Koh-i-Noor é o diamante lendário, amaldiçoado, incrustado na coroa britânica. Mas atrás de um penhasco, eles veem um grande objeto cilíndrico de metal. Era uma máquina de 6 metros por 18 de altura, pontiaguda no alto. Um foguete, declarou o professor. Apesar de eu nunca ter visto nenhum maior do que um modelo de laboratório, eu aposto que é isso. O cientista e o geólogo, nesse momento, são capturados por umas figuras fantasmagóricas. Eram membros do povo da neve que ouviram contar como lenda da região. Adiante, encontraram um personagem de comportamento arrogante. Era o príncipe Krasnov, um cientista russo que vinha acompanhado de assistentes. Seu foguete caiu acidentalmente sobre o incrível diamante e, desde então, passou a explorá-lo em segredo. Ele manteria os visitantes prisioneiros, a não ser que integrassem sua rede de tráfico. Diante da negativa dos americanos, ele os prende. Com o nascer do dia, o calor seria multiplicado pelo prisma gigantesco do diamante e morreriam queimados. Numa fuga emocionante, com a troca de tiros, uma avalanche soterrou inteiramente o diamante e todo o povo da neve. O foguete, no último minuto, escapa e leva os americanos escondidos a bordo, pensando que estavam a caminho de Marte. Mas aterrissaram no Texas, onde a aventura continua até a prisão dos russos, e nenhuma menção à riqueza destruída e o povo dizimado. A história americana do diamante relâmpago antecede em 29 anos o feito de Gagarin. E imagina o avanço científico espacial da Rússia, com inveja estampada na imagem de mau caráter do príncipe Krasnov. O foguete era apenas uma maquete na mesa do cientista americano, mas a Rússia enviava ratos, sapos, aves, peixes, insetos, macacos e 57 cães em diferentes experimentos espaciais. Quando Gagarin sobrevoou os Estados Unidos em 1961, a América não tem conhecimento sobre ele. Era noite e os astronautas americanos dormiam. O primeiro homem a viajar ao espaço se torna herói. Seus 108 minutos em órbita causavam encantamento. Por todo o mundo por onde ele esteve, era homenageado por governos e multidões comovidas, em passeatas, desfiles, recepções, recebendo medalhas e diplomas. Como aqui no Brasil, condecorado por Jânio Quadros em 1961. Gagarin foi acontecimento meteórico e estratégico de propaganda. Logo depois do feito, um mineral foi batizado como gagarinita. Encontrado na Rússia e na Noruega, no Brasil ele existe na mina Pitinga, no estado do Amazonas. Pitinga tem terras raras, essenciais para a indústria espacial mundial. Aberta nos anos 1980 em terras indígenas, os índios e a região permanecem hoje sem contrapartida das empresas operadoras.
A concessão foi ilegal em esquemas que envolveram PC Farias com obras financiadas pelo governo federal. Mas voltando ao Tesouro Nacional Soviético, que foi Gagarin, disseram que ele comentou durante o voo: "Daqui do alto, eu não vejo Deus". Mas o que Gagarin temia encontrar pelo caminho da Vostok 1 era um meteorito. As maiores destruições causadas até hoje por queda de meteoro ocorreram na Rússia. O último evento foi em 2013, em Chelyabinsk, e foi capturado por diversas câmeras. Um pedaço de rocha de 17 metros que entrou na atmosfera terrestre e explodiu com a pressão e calor. O choque quebrou milhares de janelas e deixou mais de 1.100 pessoas feridas. Em 1908, a explosão em Tunguska, na Sibéria, produziu energia equivalente a 1.000 bombas de Hiroshima e derrubou 80 milhões de árvores. Outras estimativas dizem que foi menos forte e derrubou 10 milhões de árvores. O Tunguska brasileiro é o chamado Evento do Curuçá, de 1930, na floresta amazônica. Uma cratera de 1 quilômetro de diâmetro, no rio Curuçá, marca uma das quedas cósmicas mais importantes do século XX. Foi relatado por um padre em viagem na região nos dias do acontecido, mas os registros foram guardados no Vaticano e só nos anos 90 foram divulgados. Mas o mais famoso meteorito do Brasil é o Bendegó, encontrado no sertão da Bahia em 1784. Pesando 5 toneladas, no ano seguinte, foi transportado para Salvador por uma junta de carro de bois. Mas um acidente fez com que ele despencasse, ficando 100 anos atolado num barranco. Uma análise de von Marcius e Spix identificou que o Bendegó não era de ouro nem de prata, como imaginava o sertanejo, mas de ferro e níquel. Amostras do Bendegó, retiradas por pesquisadores franceses, foram levadas para a Academia de Ciências de Paris. Assim, Dom Pedro II tomou conhecimento do meteorito em visita à Academia em 1886. Dom Pedro decidiu providenciar sua remoção da Caatinga para o Rio de Janeiro, o que foi uma das mais complexas empreitadas da história do transporte durante o Império. Num carretão, deslizando sobre trilhos colocados pela extensão acidentada do sertão, com 30 homens, em 116 dias de viagem, ele chegou a uma estação de trem. No caminho, ele caiu 9 vezes. O responsável pelo traslado, a mando do imperador, registrou a saga em forma de diário, publicado num álbum com essas fotografias. De Salvador, o meteorito Bendegó seguiu de navio para o Rio de Janeiro e foi recebido pela princesa Isabel. Em 1925, no Museu Nacional do Rio de Janeiro, o meteorito é visitado por Albert Einstein. Hoje, o estado da Bahia demanda sua devolução para o sertão de Canudos, de onde ele saiu. Uma pedra histórica para a promoção cultural de uma região desfavorecida, mas principalmente um sentimento de propriedade que a réplica de gesso não supre. Uma história de 1935, Os Mineradores de Meteoro, descreve uma missão da empresa Terra, Vênus e Marte, Linhas de Transporte Sociedade Anônima, pioneira em mineração de meteoro. A mineração envolve resgatar toneladas do mais puro ferro em movimento no espaço. A nave identifica a localização do meteoro, se posiciona ao lado dele e o atrai para si. Os mineradores têm em cada nave uma espécie de haste de metal, que atrai o meteoro numa captura perigosa, sob risco de choque, o que seria um arremesso fatal no espaço. A localização de minerais por meio de uma haste é uma prática milenar. É uma ação intuitiva ou mística, em que se usa uma barra fina de metal ou mesmo um galho para encontrar jazidas, águas subterrâneas, tesouros e meteoritos. O primeiro tratado sobre a mineração, que é a obra De Re Metallica do século XVI, faz menção ao seu uso.
O autor Jorge Agrícola duvida de sua eficiência, mas explica em detalhes como fazer para usar a forquilha. Ele ilustra a técnica com 2 personagens, e um sujeito ao fundo da imagem busca um galho para essa função. É denominada vírgula divinatória em latim, usada como objeto de magia e de sabedoria ao longo de todo o século XVII, ora é questionada como pseudociência, ora é comprovada pela eficiência. O achamento pode ser sinalizado por espasmos no corpo e a haste pode ser deformada pela força da atração. Ocultismo, adivinhação, autossugestão, poder sobrenatural. Para alguns, os galhos são manipulados por demônios ou fadas ou divindades. Aqui, um pequeno diabo e uma força do céu, na forma do dragão, conduzem o achamento. A radiestesia é prática no sertão ainda hoje. O vedor, buscador ou adivinhão é personagem frequente para localizar água. Essa prototecnologia foi inspiração para aparatos científicos e pseudocientíficos. Nas décadas de 1910 e 20, inventos com radiestesia eram divulgados em revistas americanas que buscavam a popularização da ciência. Elas encorajavam a curiosidade e experimentação amadora. Ensinavam aparatos eletrônicos e químicos e demonstravam avanços técnicos ao alcance de todos e traziam, passo a passo, construções exigentes e complicadas. No caso do rádio explorador de ouro, várias referências aos métodos rudimentares como inspiração. Algumas invenções eram anunciadas como novas oportunidades de trabalho, a partir de ideias que tinham utilidade e eficiência questionáveis e fantásticas. Aqui, um localizador de água e um detector de tesouros. Hugo Gernsback, o editor das revistas Science and Invention e The Experimenter, publicava ficções junto a esses novos inventos. Máquinas e mundos imaginários se misturavam nas publicações. Um cientista diz conseguir transformar mercúrio em ouro, mas o sonho do alquimista é frustrado. Seu ouro sintético é muito mais caro, com alto consumo de energia e tempo. O futuro está impregnado nessas páginas, coisas para fazer o que sempre quisemos ou que nem imaginamos. Seres estranhos que não conhecemos, de lugares incríveis onde ainda não chegamos. Também se imaginou a Terra ameaçada de todas as formas. Enquanto se buscava proteção, se especulava sobre o extraterrestre. Em 1923, esse número especial da Science and Invention é a primeira revista americana de ficção científica, O Desconhecido Visto de Cabeça para Baixo. O sucesso foi enorme e no ano seguinte nascia uma revista dedicada à ficção, Amazing Stories, com histórias impressionantes. Muito se imaginou sobre extração e tecnologias para exploração. Especulava-se sobre recursos em quantidade, salvando a Terra da exaustão já evidente. Elementos inventados de propriedades fantásticas foram imaginados à espera em algum lugar. Daqui derivaram elementos dos quadrinhos, como a criptonita criada nos anos 40. Existem 18 tipos de criptonita que apareceram até hoje nas histórias, de cores e composições diferentes, o único elemento capaz de matar o super-homem. O fotógrafo Olsen, amigo do super-homem, registra a coleção de amostras artificiais de criptonita. Sem saber, Olsen está prestes a expor super-homem à sua maior ameaça. Uma criptonita verdadeira foi colocada na câmera pelo vilão Jacques Ur, um caçador de meteoros. A criptonita foi descoberta na Sérvia em 2007, um mineral de composição similar à descrita na ficção. A semelhança à história foi identificada, mas, segundo as regras de nomenclatura, o novo mineral não pôde se chamar criptonita, porque não há criptônio na composição, um elemento químico real. Ele foi denominado jadarida. Krypton, o planeta onde o super-homem nasceu, explodiu com uma reação radioativa.
Suas partes se espalharam e se tornaram meteoros, carregando elementos fatais para o super-homem. Um dia, o super-homem trouxe uma pedra do espaço, que ele chama de joia, e oferece de presente para o editor do jornal para ser usada como peso de papel. Alguns outros minerais e substâncias ficcionais com propriedades admiráveis são o vibranium, collapsium, dilithium, carbonadium, bombastium, duranium, adamantium, meteorílium, cada um mais forte, indestrutível ou mais letal que o outro. Shirdalium aparece na história Caça ao Meteoro, de Júlio Verne. Na primeira edição publicada, ele era 100.000 vezes mais radioativo do que o rádio. Na edição em inglês, ele era 100 vezes mais radioativo que o rádio, uma redução de potência considerável para verossimilhança. Mas a invenção do mineral foi trazida à história pelo filho de Júlio Verne, que completou o livro deixado inacabado pelo pai. Shirdalium abastece uma máquina capaz de alterar a rota do meteoro que dá título ao livro. Isso poderia ser um vigilante de meteoros da história, se não fosse uma espécie de sugador de energia solar. Algumas máquinas foram imaginadas para extração, como esse aspirador absorvedor de minério. Outras tecnologias e minerações são supostas, assim como a logística. Como viabilizar a extração dos componentes imaginados? Num artigo sobre recursos naturais no espaço, um autor na revista de Fatos Científicos e Ficção Científica especula sobre o transporte de matérias de diferentes planetas para a Terra. Ele imagina o transporte de água em naves-tanque, em formas de pedras de gelo. Ele descarta a viabilidade de um gasoduto interplanetário a partir de Júpiter, ou de Netuno, ou de Urano, ou de Saturno. Para o transporte de gás, ele sugere ou imagina uma estação compressora apoiada por uma frota de naves-mães. A força da injeção do gás seria usada para a propulsão das naves de volta à Terra. Se a humanidade vislumbra que suas matérias e energias podem ser buscadas no espaço, visto como fonte inesgotável de recursos, a Terra é de interesse não explicável como provedora de matérias ou energias para extraterrestres. A maior incidência de relatos de avistamentos se dá em regiões de minério. No Brasil, uma das capitais da ufologia, porque existem algumas, é Quixadá, no Ceará. Supostamente, dezenas de chips alienígenas foram implantados em quixadaenses. São muitos os relatos de abduções e avistamentos nessa paisagem em pleno sertão. Isso se deve a um portal intergaláctico que comprime o espaço-tempo aberto sobre os monólitos. Daí o grande número de casos, explica um ufólogo. Os monólitos de Quixadá formam um monumento natural. É um foco de turismo ecológico e, sobretudo, ufológico. A região pode conter minerais desconhecidos que podem ser fonte de abastecimento de energia para seres ou máquinas extraterrestres. Isso é um monólito natural, que corrobora localmente como prova da presença ou do interesse extraterrestre pela ex-região. O sertão é repleto de relatos de aparições. E é notável que seja maior a incidência em áreas que concentram minérios, principalmente urânio. No final dos anos 1970, houve uma missão internacional para a prospecção de urânio na Paraíba. Uma equipe de geólogos identificou que a pequena cidade de Espinharas se assenta sobre uma jazida. Desde que a comitiva partiu, demonstrando o interesse desse urânio de alto teor, Sr. Celestino coletou o mineral. Durante 40 anos, ele extraiu rochas, que guardou num galpão no meio da cidade, acumulando ali 13 toneladas. A população especulava sobre a segurança do material e, em 2012, autoridades removeram o depósito em 17 caminhões por medo de contaminação. Com a ativação da terceira usina nuclear no Rio de Janeiro, o futuro deve ser a remoção completa da cidade de Celestino, com 5.000 habitantes. Celestina, também chamada celestita, cobre, ouro, titânio, zinco, grafita, lítio, tungstênio, mármore, urânio, estanho,
manganês, chumbo e muito, muito mais foram identificados na Caatinga por um geólogo suíço nos anos 50. Esse é um mapa do tesouro do Nordeste que ele produziu, região tida como árida, infértil e pobre. Edgar Aubé de la Rue esteve no Brasil por um ano, em missão geológica. A convite da Unesco, buscava alternativas de mineração para aliviar a situação socioeconômica da Caatinga. Vou ler um trecho que ele escreveu durante a viagem. Disponha em uma cesta um conjunto de minerais extraídos do solo encardido e triste do sertão e terá uma combinação de cores extraordinárias, capazes de competir com os mais lindos buquês de flores. Também nesse país, onde essas últimas são muito raras, encontram-se muitas famílias que decoram suas casas com cristais maravilhosos e minerais encantadores. Muitos reúnem em casa riquezas de invejar os museus. Não é somente em casa de exploradores e negociantes de minerais que se podem admirar essas lindas exposições, mas na casa dos mais diversos apreciadores. Ora é o dentista, que enfeita seu triste consultório, ora é o médico. O padre Stanislau, pároco de Acari, acumulou em todo canto de seu escritório os tesouros da região. Em Parelhas, nosso motorista os colocou por toda a casa, enquanto que em Equador, Marcelino de Oliveira, produtor de caulim, dispõe-se de seus mais lindos minerais para me oferecer cada vez que o encontro. Viajante desde os anos 1920, de la Rue pesquisou solos e subsolos e a geografia humana. Seus documentos de estudo no Museu de Etnografia de Genebra versam sobre plantas, ventos, vulcões, ilhas e minerais do Nordeste brasileiro e do resto do mundo. Mas 3 recortes de jornal na sua coleção reportam avistamentos inexplicados no céu. Esses recortes, no contexto dos estudos de um geólogo, revelam o céu como terreno geológico. O que significa, para estudos da Terra e sua materialidade, esse assunto da ordem do invisível e do ficcional? Para compreender da geologia extraterrestre, buscamos a pessoa supostamente mais contatada do mundo, o Sr. Billy Meier. Ele produziu mais de 800 fotografias de seus contatos extraterrestres. Dentre as provas que ele guarda, ele possui amostras minerais. Suas fotografias e filmes foram feitos sem recursos como computador e Photoshop, e com um braço apenas, devido a um acidente. Vivendo numa casa de fazenda tradicional nos pré-Alpes, com 7 anões nos jardins, eles mesmos buscadores de tesouros, Meier teve contato com pleiadianos ao longo de anos. Suas fotografias, dispostas num arquivo de reproduções, se pode escolher e comprar a preço de cópia fotográfica comum. Mas ele possui ainda, e principalmente, amostras de metal de naves espaciais, cuja composição química é inexistente na Terra. Esses fragmentos metálicos foram analisados e descritos no filme aqui em exposição e são as principais provas dos contatos. Ou então, ele é um especialista em efeitos especiais. Manipulador de tecnologias de filme, fotografia e som, além de gênio da engenharia metalúrgica, a ponto de inventar uma liga metálica desconhecida e sábio em mais de 20 áreas do conhecimento, como mostram seus escritos transmitidos pelos pleiadianos. Meier sofreu vários atentados, aparentemente devido à importância e veracidade das evidências que ele guarda na fazenda, em parte convertida para um centro de estudos ufológicos. Quando Meier tinha seus primeiros contatos nos anos 50, e de la Rue recortava os clippings sobre naves do Le Monde, a ficção científica marcava presença na mentalidade americana e europeia. O francês Pierre Versan constituía o clube Futopia, com amadores de tudo que era estranho na esfera literária, científica e artística. O clube era uma biblioteca ambulante que ele fazia circular em encontros e debates em cafés com os membros participantes. Ele iniciava uma coleção de ficção científica que se tornou a maior da Europa, fundando o Musée d'Ailleurs, na Suíça, que pode ser traduzido como o Museu do Outro Lugar, ancorado numa biblioteca que tem Júlio Verne em todas as línguas como referência. Por mais de 40 anos, ele organizou e elaborou sobre literatura que ele colecionava,
formando o que é hoje ainda o maior índice do assunto, fora da internet. Sua enciclopédia da utopia, das viagens extraordinárias e da ficção científica é a chave para um universo maior do que o universo conhecido. Ele escreve na introdução: sem limites, a ficção científica transborda e extrapola, e assim ela descobre. Ela é a humanidade eternamente inquieta e pesquisadora sobre tudo que é instável e mal definido. Eu completo. Ela dá vazão a desejos de dominação infinitos, enquanto busca alguma solução ao que imagina de seu poder destrutivo. Ele escreve: ficção científica não é um gênero, é um estado de espírito. E é significativo que ele tenha eleito justamente essa imagem para inaugurar sua grande obra enciclopédica. Aqui, ele observa a perspectiva destrutiva impregnada no estado de espírito. Pierre Versan é pseudônimo de Jacques Chanson, um jovem que passou por 3 campos de concentração, dentre eles Auschwitz, e buscou se reinventar num outro mundo, o mundo da ficção científica. Outro imaginário em livros se encontra na Biblioteca do Ferro, a Eisenbibliothek, iniciada também nos anos 50 na Suíça, como iniciativa de uma indústria que produz turbinas e panelas de ferro. Hoje, eles produzem principalmente tubos de PVC, mas guardam um tesouro da história da mineração e das tecnologias. A biblioteca contém material sobre o imaginário presente no processamento mineral desde a antiguidade, atrelado à mágica e à superstição. Observa a transformação do minério em aparato, utensílio, coisa, soluções. Também observa a terra dissecada nos tratados minerais. Mas a história do uso de metais, a partir da Revolução Industrial, também revela incrível imaginação. A engenharia de pontes, por exemplo, demandou primeiro imaginar como um corpo pode fazer uma travessia na água. Do devaneio e invenção da ciência e do desejo de conquista e aquisição deriva a engenharia. Também, a Eisenbibliothek guarda entre seus volumes e ao alcance das mãos de quem consulta os livros um meteorito. Ele também pode ser estudado ou consultado, mas o contexto desses corpos é apenas imaginado, considerado sob narrativas de fabulação e o prisma da raridade, enquanto não se controla sua aquisição, enquanto não se consegue prever sobre sua chegada à Terra, sempre em choque. A queda de um meteorito causa a formação do diamante relâmpago na história de Thompson Rich, publicada em 1931. Os protagonistas são o geólogo Jack Stoddard e um cientista, professor Prescott, membros de uma expedição americana no Himalaia. Enquanto faziam prospecção, o geólogo confessa ser espião americano. Diz que viaja para investigar sobre diamantes imensos que circulavam no mercado de procedência misteriosa. Os dois chegam a uma área onde no passado despencou uma força titânica, causada pelo impacto de um meteorito. Estavam diante de uma enorme rocha cristalina em forma de relâmpago. Fragmentos de rocha estilhaçada se espalhavam em desordem. Eram cristais brilhantes. Pegando um deles, o espião disse rindo: "Uma das bugigangas da mãe natureza valendo 500 mil ou quase." Professor Prescott pegou um diamante que faria o Koh-i-Noor parecer um cascalho. A título de nota, Koh-i-Noor é o diamante lendário, amaldiçoado, incrustado na coroa britânica. Não havia dúvida sobre a autenticidade, irradiava e queimava como se estivesse em chamas. Atrás de um penhasco, eles viram um enorme objeto cilíndrico de metal. Era uma máquina de 6 metros por 18 de altura, pontiaguda no alto. "Um foguete", declarou o professor Prescott. "Apesar de eu nunca ter visto nenhum maior do que um modelo de laboratório, eu aposto que é isso." O cientista e o geólogo, nesse momento, são capturados por umas figuras fantasmagóricas. Eram membros do povo da neve que ouviram falar como lenda da região. Adiante encontraram um personagem de comportamento arrogante. Era o príncipe Krasnov, um cientista russo que vinha acompanhado de assistentes. Seu foguete caiu acidentalmente sobre o maravilhoso